No livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 6, diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Espírito Santo, nós pedimos para conosco nessa noite, dai-nos espírito de sabedoria, de revelação, abre os olhos do nosso entendimento, que o coração de cada um aqui se abra para Jesus. Nós pedimos em teu nome, amém. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui na nossa comunidade envolvidos numa série de ministrações onde eu estou falando sobre os chamados de Jesus, os chamados do Rei. Mas tive a percepção de ministrar algo diferente nessa noite, devido ao nosso contexto de estar lidando com as crianças esse final de semana, e quero trazer algo que Deus colocou no meu coração, né? Um ponto muito importante na vida, que tudo que cresce é porque de alguma maneira está tendo algum tipo de cuidado. Então, se você quer que uma planta cresça, um animal se desenvolva, um relacionamento prospere, um negócio vá adiante, é necessário que alguém esteja cuidando daquilo, né? Existem princípios para que algo tenha saúde, se torne saudável. E tudo aquilo que é saudável, ele se desenvolve, né? Evidentemente, quando você tem uma criança ali, um bebê, você espera que ele vá crescendo, e para isso existem princípios de cuidado com uma criança para que ela se desenvolva. Você precisa ali alimentar, você precisa dar as devidas vacinas, você precisa fazer os exames periódicos para que aquilo se desenvolva, para que aquilo cresça. Se você tem uma empresa, você precisa cuidar, né? Cuidar dos setores, observar estratégias. Hoje em dia nós temos o marketing digital, tem estratégias de venda online, tem tantas coisas se atualizando a cada dia. Então, para que aquilo cresça, você precisa cuidar. Para que você tenha um corpo saudável, é necessário você cuidar da sua alimentação, praticar exercício físico e tantas outras coisas. Evidentemente que muitas vezes nós pegamos o caso isolado de uma pessoa ali e queremos estabelecer como regra: fulano não se cuida, mas já está com 80 e poucos anos. 80 e poucos anos, né? Não consegue nem dar 2 passos praticamente sozinho. Muitas vezes queremos comparar com os antigos, mas, por exemplo, o pai do André, que faleceu o ano passado, o seu Zé, ele faleceu com 94 anos, e aí ele não frequentava uma academia, mas carpia todo dia. A academia dele era um pouquinho com umas máquinas um pouco diferentes, enxada, pá e outros objetos que ele usava lá para levantamento de peso. Então, tudo que na vida que se desenvolve é porque tem um cuidado, existe um cuidado para isso. Da mesma forma, né, as crianças, elas precisam se desenvolver, elas precisam avançar, elas precisam se tornar homens e mulheres fortes. Mas para isso é necessário que elas sejam cuidadas. E evidentemente que muitas vezes nós queremos uma mágica, né? A internet ela é vendedora de mágicas, de fórmulas. Resolva a sua saúde em 7 dias. Fique milionário em 2 dias. 5 fórmulas para isso. Então nossa cabeça sempre está procurando atalhos e nunca está querendo entender os processos. Da mesma forma, com Deus existem os milagres. Deus pode instantaneamente fazer qualquer coisa, mas muitas vezes Ele permite que nós venhamos passar pelos processos para que nós possamos se desenvolver. Então você foi no retiro, talvez você daqui a pouco você vai se encontrar com o seu filho, com aquele parente que aquela criança da sua família que foi para o retiro, e talvez você espera receber um anjinho com algumas asinhas aqui, que vai chegar em casa, já vai arrumar todo o quarto, né? Amanhã vai acordar às 5 horas da manhã para orar e vai entrar num jejum. E vai tirar melhores notas na escola e acabar com os seus problemas. Mas talvez os problemas delas tenham muito a ver com os seus problemas. Porque afinal de contas, né? Ficou ruim, né? Deu um clima aqui. É difícil ouvir isso, né? Que muitas vezes
você tem dificuldade de olhar para elas porque você está olhando você. Então nós precisamos encarar algumas realidades, né? Seria muito bom, na verdade, um retiro simultâneo, você numa chácara e elas em outra. De repente você se encontra e dá alguma coisa boa. Amém? Então nós precisamos entender que o verdadeiro crescimento das crianças acontece no dia a dia, a partir da família. Acontece no dia a dia, a partir da família. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, daquilo que nos cabe no processo de desenvolvimento da família, no processo de desenvolvimento dessas crianças. Então, para que elas se desenvolvam bem, elas precisam estar num ambiente saudável, estruturado. Eu vou dar outra resposta para você aqui hoje. Certa vez uma mãe perguntou para mim, por que no encontro, por que nos retiros da igreja, o adolescente lá, o meu filho, minha filha, ele serve, eu vejo ele servindo, eu vejo ele animado, ele obedece. Aí eu tive que dar uma resposta, falei, é porque na sua casa você lidera, na igreja é eu que lidero. Foi uma resposta dura. Um ambiente construído na vida da igreja, para que haja saúde, e precisa haver um ambiente na família, para que haja saúde nas crianças. Amém? A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração, ensina-as com persistência a seus filhos. Ensino na Bíblia nunca é apenas uma teoria. Toda vez que Deus fala em ensinar, Deus está falando assim, ó, você vai junto, vai pegar na mão dessa criança e vai ensinar como as coisas funcionam na prática. Você vai ser um exemplo. Então isso é algo muito importante. E como é importante um ambiente familiar para a formação das crianças. O lar é o primeiro lugar onde a criança aprende sobre Deus e sobre a vida. O lar, o relacionamento com o pai, é o primeiro relacionamento que ela tem de paternidade. É o relacionamento com o homem. Em primeiro lugar, é a primeira experiência. A primeira experiência de uma moça com o amor de um homem é a experiência dela do amor, do relacionamento que ela tem com o seu pai. Essa é a primeira experiência. Por que muitas moças se entregam para pessoas que não amam elas de verdade? É porque elas têm um buraco emocional muito grande. Por que elas têm um buraco muito grande? Porque elas não receberam suprimento dentro da sua casa. O primeiro homem que deveria entregar uma flor para uma mulher deveria ser o seu pai. Eu já contei isso aqui várias vezes. Eu conheci um rapaz que ele tinha uma atitude tão terrível que ele carregava ursinho no carro dele. Ele convidava a moça para sair com ele e entregava o ursinho para a moça, e a moça ficava toda derretida, porque o cara entregou um ursinho para ela. Sabe por quê? Porque ela nunca teve um ursinho do pai dela, porque ela nunca teve um abraço do pai dela, porque ela nunca teve um eu te amo, minha princesa, do pai dela. Aí a primeira pessoa que aparece na vida e fala eu te amo, na figura de um homem, ela fica assim, nossa. Agora se isso fosse rotina do seu pai, ela diria, isso eu já ouvi do meu pai. Meu pai já disse isso para mim. Ela poderia não dizer, mas o coração dela estava guardado. Eu ouvi anos atrás, num seminário que eu fui de família em São Paulo, no maior seminário de família, eu vi algo muito interessante. Falei, você, homem, é responsável por guardar a virgindade da sua filha. Então o primeiro ambiente, o primeiro lugar, o primeiro de tudo é a família. É ali que Deus usa para moldar o caráter de uma criança. Que tipo de homem você está formando desde criança? Onde você está formando mais um homem aí que você já está contente porque ele tem sexualidade definida como homem, mas você não está preocupado da maneira como ele lida com o coração de outras moças. Você deveria dizer, você está vendo como eu lido com o coração da sua mãe? É assim que eu espero que você lide com o coração de qualquer mulher. Então os valores que ensinamos dentro de casa moldam o caráter e o futuro das crianças.
molda o caráter e o futuro de uma cidade, molda o caráter e o futuro de uma nação. Então nós precisamos, a nossa missão como pais e igreja é criar um ambiente que reflita os princípios do reino de Deus. Eu estava ensinando para elas hoje que existem 2 reinos. Estava na nossa geografia, existem vários países, existem várias coisas, mas na Bíblia é muito simples: existe o reino das trevas e o reino de Deus. Existem os valores do reino das trevas e existem os valores do reino de Deus. E nós somos chamados em Cristo para refletir os valores do reino de Deus. Seja feita aqui na terra como é no céu. Nós precisamos estabelecer na nossa casa a cultura, os valores, os princípios do reino de Deus. Precisa haver esse ambiente na nossa casa. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse contexto aqui quer dizer que algo muito importante, que na nossa vida sempre vai ter tempestades, e vai ter momentos de tempestades, e ali o texto não está dizendo se ele não está mostrando a possibilidade de não termos tempestades. Vamos ter tempestades, mas está dizendo que tem algumas casas que estão estabelecidas sobre a rocha. Todo casamento vai ter crise, todo relacionamento vai ter crise, a empresa vai ter crise, tudo vai ter crise, mas existe algo que sustenta a nossa vida na hora da crise. Essa vida está edificada sobre a rocha. Que é a rocha aqui? É Cristo. Nós vamos passar, podemos sacudir de um lado para o outro, mas vamos manter firme, porque a sustentação é sólida. Eu já passei crise com a minha esposa, mas estamos firmes porque a sustentação é sólida. Todos vamos passar crises. A casa edificada sobre a rocha fala do reino de Deus. A casa edificada sobre a areia fala do mundo, fala do reino das trevas. Então isso é muito importante. Eu poderia te falar muitas coisas sobre essa introdução aqui, que são tão importantes e relevantes, mas nós não temos muito tempo hoje. Eu queria compartilhar algumas coisas importantes só para aguçar teu coração sobre esse reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de paz, é um reino de alegria, mas no Espírito Santo. É um reino poderoso. Nós podemos viver a realidade do céu, parte da realidade do céu agora na terra, se nós aceitarmos os planos, a forma de viver, a forma de pensar de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago que a religião imaculada, no capítulo 1, é cuidar dos órfãos e das viúvas e se guardar da corrupção do mundo. Ou seja, nós hoje precisamos guardar a nossa casa de mentalidades mundanas que estão tentando invadir e que estão destruindo, sabe quem? Principalmente as crianças. Eu faço acompanhamento neurológico. 2021, graças a Deus, recebi uma artéria nova. Faço acompanhamento e tive com a neurologista semana retrasada, e ela me disse, acabei perguntando para ela, por que as crianças têm tantos problemas? Ela falou, muitos dos comportamentos que parecem problemas neurológicos das crianças, na verdade é a formação, é a criação das crianças. Elas estão desenvolvendo doenças emocionais que se parecem com problemas neurológicos, pela forma que elas estão sendo criadas. Isso quem está falando é uma neurologista, inclusive a médica do Greca. Ou seja, nós estamos educando os filhos hoje, entregando para eles uma tela de computador. Agora existem algoritmos que estão destruindo a vida das crianças, levando as crianças para a pornografia. Já teve casos de pais falando comigo pode manter fechado lá, irmãos, a equipe vai esperar lá fora, pode fechar aí para não atrapalhar o ambiente aqui. De uma criança pequena tentando violentar a sua irmã. Da onde que a criança achou essa ideia? Ou seja, ela está totalmente imersa nos algoritmos da internet.
Mas vamos lá. Alguns princípios do reino para criarmos um ambiente saudável. Diga, um ambiente saudável. Para o crescimento das crianças. Primeiro, podia falar de muita coisa aqui, mas eu quero te falar. Um ambiente saudável, um ambiente onde nós sabemos o poder das palavras. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nós já deveríamos saber faz tempo que palavras têm poder de construir ou de destruir. O que falamos afeta diretamente a identidade das crianças, a autoestima das crianças. O que falamos. Então o lar deve ser um lugar onde as palavras tragam encorajamento, direção, esperança e correção. Agora algo tão interessante, vou te explicar um princípio aqui. Jesus já conquistou tudo por nós, e tudo já está disponível para nós como igreja. Não é à toa que Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Mas diz que é nas regiões celestiais. Agora existe uma forma de trazer a realidade espiritual para a realidade material. E a forma que Deus criou de trazer a realidade espiritual para que ela seja criada no mundo físico, no mundo material, é as palavras. Não é à toa que no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando a terra estava sem forma e vazia, Deus colocou em ordem a terra liberando uma palavra. Na teologia existe um princípio, o princípio da primeira menção. Primeira menção de um assunto na Bíblia determina como é aquele assunto deve ser entendido em toda a Bíblia. A primeira menção de falar na Bíblia não é para comunicação. A primeira menção de falar na Bíblia é para a criação. As palavras foram o meio pelo qual o próprio Deus estabeleceu como as coisas são criadas. Então, Deus deu exemplo quando Ele disse uma palavra sobre o mundo na criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Verso 3, disse Deus, haja luz. Deus então criou através da palavra. Por isso que nós temos esse princípio, a importância das palavras acompanhando todo o Novo Testamento. Em Tiago, capítulo de número 3, capítulo, na verdade, quase todo, diz o poder da palavra, que um membro tão pequeno, mas ele tem um poder tão grande, o poder de atear fogo. É comparado com o leme de um navio, a direção da curso. E no versículo número 10 do capítulo 3 diz o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Verso 12: acaso, meus irmãos, pode figueira produzir azeitonas ou videiras figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, ou você diz algo que abençoa seu filho, mas tem muitas pessoas que ao mesmo tempo abençoam, mas ao mesmo tempo amaldiçoam. Você recebeu uma posição sobre o seu filho, e você deveria usar ela para o bem do seu filho. No livro de Mateus, os discípulos ficaram assustados no capítulo 21, quando Jesus ordenou que uma figueira secasse. E a figueira secou. E eles ficaram assustados como ela secou tão rapidamente. E Jesus ensinou o princípio. E um dos princípios aqui fala: se você falar ao monte, ou seja, ele fala do poder das palavras para mudar circunstâncias. Mas eu quero dizer para você, isso não funciona só positivamente, isso funciona também negativamente.
Não funciona só quando você fala uma palavra de bênção, funciona também quando você fala uma palavra que está destruindo a vida do seu filho. Talvez você está me dizendo aqui, Cleverson, mas eu sou uma pessoa sincera. Não, você não tem sido sincero, você tem sido tolo. Sinceridade não é isso. Talvez você diga assim, não, mas eu falo a verdade. Aí eu vou te fazer uma pergunta, o que é a verdade? Verdade é o que você vê ou verdade é o que Deus diz? Se eu chego no médico e ele fala, você está desenganado, você está com uma doença, você vai morrer com 7 dias. E aí eu vou lá em Isaías 53, ele diz que levou sobre si todas as minhas enfermidades. Qual é a verdade? Eu posso dizer que as duas informações são verdadeiras. Uma é do mundo natural, porque o médico disse aqui, tem um exame. Se eu chegar para ele e falar, você está mentindo, ele vai falar, você é doido, além de estar com essa doença terminal, tem que ser internado. Mas você tem a palavra de Deus empenhada aqui, do outro lado, isso é o mundo espiritual. Agora a Bíblia diz que o mundo natural é transitório. Aquilo que se vê é transitório, aquilo que não se vê é eterno. Quando eu fico com a palavra eterna de Deus e profetizo ela sobre a terra, aquilo que é eterno substitui o transitório. É verdade que você está vendo seu filho muitas dificuldades. É verdade que você está vendo no seu casamento muitas dificuldades. Mas é muito mais verdadeiro o que Deus diz sobre o seu filho, e sobre sua família, e sobre os planos que Ele tem sobre você. A grande questão é o que você vai considerar como verdade eterna. Isso é algo muito poderoso. Então você precisa estabelecer ali um ambiente de vida, de bênção. Agora deixa eu falar algo para você. Não vou mais corrigir, então não tem mais correção. Como corrigir alguém? Deixa eu falar algo para você. Evidentemente que nós precisamos corrigir todos os anjinhos que vocês mandaram para nós nesse final de semana. É ou não é? Como é que você fica com várias crianças no final de semana? Mas deixa eu falar algo para você. Nunca defina uma pessoa pelo que ela faz. Sempre defina ela por aquilo que Deus diz sobre ela. Então, como eu faço? Eu vou usar o exemplo do casamento. Eu tinha muita dificuldade no primeiro ano de casamento, tanto por responsabilidade minha como da minha esposa. Ela veio de um contexto familiar sem pai, e eu vim num contexto mais machista. E aí quando ela fazia alguma coisa que eu não gostava, eu falava, você é rebelde. Você é rebelde. Quando eu falo você eu estou atacando a identidade dela. Mas a partir do momento que eu aprendi a andar com sabedoria, falei, essa atitude que você está tendo aí não corresponde com você é uma mulher de Deus. E não está legal. Eu estou falando da atitude, eu estou tratando um comportamento, não a pessoa. Você nunca vai atacar seu filho falando, você não vale nada, você vai não prestar como seu pai, você não vai prestar como não sei quem, você não vai dar nada na vida, você é um autista, você é não sei o quê. Não, você vai ter que tratar situações com ele e sentar, filho, você está sendo desobediente, mas lembre que você é um profeta de Deus, você é uma mulher de Deus, você é do reino de Deus. Eu estou te corrigindo aqui por essa atitude tua que não combina com quem você é em Deus. Eu estou ao mesmo tempo tratando um comportamento, mas estou reforçando uma identidade. Experimenta para você ver como é a reação da pessoa. Você reestabelece a verdade de quem ela é, então corrige ela a partir daquela verdade. Vamos seguir aqui. Estabeleça na sua casa um ambiente de louvor. E louvor não é só música, mas música transforma o ambiente. Acorde de manhã e coloque um louvor bom. Em vez de assistir um programa de policial, mataram 5 no Guabirutuba. Acidente no Fazendinha mata 3. Homem morre esquartejado pela esposa. O cara olha do lado e fala, meu Deus. Você acordar, né? Ouvindo uma canção sobre a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Imagine que diferença na sua vida. Ficar enchendo a sua cabeça de problema, eu tenho que resolver
isso por aquela conta. Ah, meu time vai perder de novo essa semana. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Um ambiente de louvor. Mas o ambiente de louvor vai além. O ambiente de louvor é um ambiente onde na sua casa não há espaço para murmuração, informação negativa. Tem gente que é viciado em falar coisa ruim. É um ambiente de reclamação. E o filho está aprendendo, por isso que ele reclama. Você acha que ele aprendeu a reclamar onde? Na Rede Globo, né? Foi a culpa da Rede Globo, tudo é culpa da Rede Globo. Não, foi dentro da sua casa, porque ele vê constantemente você reclamando. Você reclama do seu trabalho, você reclama do dia, você reclama quando está calor, você reclama quando está frio, e você quer um filho que está contente. Crianças que crescem no ambiente de louvor, aprende a confiar em Deus. Você fala, tem um problema, você fala, filho, vamos louvar, não vamos reclamar, porque Deus está conosco. Vamos orar por isso aqui, vamos crer, e nós vamos mudar essa situação. Um ambiente de amor, diga amor. As crianças precisam se sentir amadas para se tornarem adultos emocionalmente. Amadas não é mimadas, é amadas. Amém? O amor se expressa através de tempo de qualidade, atenção, demonstração de carinho e correção também. Amém? Agora eu quero tratar esse assunto aqui muito forte contigo por causa do horário. Precisamos viver e ensinar as crianças a pensarem a vida com base no caminho do amor. Deixa eu falar para você, você não tem como blindar o seu filho de se alguém xingar ele. Você não tem como proteger, colocar ele numa redoma onde ninguém vai abandonar ele, ninguém vai desprezar ele, ninguém vai dar um apelido para ele. Não, você não tem essa capacidade. Mas você pode ensinar ele a responder e guardar o coração dele vivendo o princípio do amor. De vez em quando na sua casa precisa ter uma situação onde um filho está precisando de algo, você compra para aquele filho e o outro não recebe. Talvez você está ensinando seu filho assim, ó, se eu dou para um, tem que dar para outro, porque senão o outro não vai aceitar. Ele tem que aprender a andar no caminho do amor. No retiro, você gosta muito de tênis novo, você já viu o tênis da sua mãe? Se tá bom? Porque talvez em vez de você pedir um tênis novo, você devia dizer para sua mãe, mãe, compra um tênis novo para você, porque os meus tá bom. O que é o caminho do amor? O que a Bíblia fala? O amor não busca seus próprios interesses. Mas deixa eu falar aqui para você, o seu filho muitas vezes quer abençoar alguém, mas você fala, não filho, você não vai dar esse presente, porque foi a mamãe que te deu. Perdeu a oportunidade de treinar a pessoa corretamente. Está ensinando a criança a ser avarenta e egoísta. Sabe o que vai acontecer na velhice quando você precisar dela? Ela aprendeu com você mesmo, não cuidar de ninguém. Que bom que o seu filho seja bondoso. Irmãos, criança é muito bom. O Benjamin ali, né? Ele é um sucesso. Rapaz, ele muda o ambiente. Eu vou impedir dele ser alegre? Não, ele pregou comigo o Espírito Santo hoje. Pastor, é isso aí. Pessoal, vamos prestar. É isso aqui, e ele falava certo. Pior que ele podia pregar ali no meu lugar. E transforma. Na sexta-feira ferveu tudo aqui, mas um ferver bom. Sabe aquele alegria? Aleluia! Muitas vezes nós estamos inibindo as crianças de manifestar valores do reino de Deus, porque nós é que não estamos manifestando esses valores. Ensina a criança, em vez de você falar assim, o que fizeram com você, filho? Não acredito que falaram isso para você. A mãe vai lá na escola, vai quebrar tudo. Evidentemente que às vezes você vai na escola e vai resolver lá com quem tem que ser resolvido. Mas para a criança você tem que ensinar assim para ela: Jesus te perdoou? Você merecia o perdão de Jesus? Não.
Então, o que a Bíblia diz sobre o amor? Que o amor não se ressente do mal. Então você não vai se ressentir do mal, sabe por quê? Porque Deus podia se ressentir de você e não se ressentiu. Ele veio e morreu no seu lugar. Sabe por que os filhos das crianças estão fracas emocionalmente? Porque nós queremos colocar numa bolha. A bolha é a bolha do Evangelho, é o reino de Deus, é o amor de Deus. Quando você aprende a viver isso aqui, não tem mais nada que te afete. Uma criança, imagina ela sabendo perdoar, ela sabe lidar com quem ofende, ela não busca só os seus próprios interesses, ela não se ressente do mal, ela não se vangloria, não é uma criança soberba que acha que é melhor que os outros. É uma pessoa que vai ter porta aberta em qualquer lugar na vida, porque ela aprendeu a viver os valores do reino de Deus. Mas sabe por que ela não está aprendendo? Porque você, papai e mamãe, não sabe. Talvez você chegue em casa e destrua aquilo que Deus construiu na vida dela nesse final de semana. Talvez a experiência com o pai dele não foi bom, com a mãe não foi boa. Agora esse é problema teu. Talvez ele chegue falando, eu quero falar com meu pai, eu quero falar com minha mãe. Você fala, não, ou eu ou ele. Eu fosse criança falaria, deixarei os dois, seus doidos. Está entendendo? Os irmãos ficam bravos comigo aqui na igreja, que eles querem que eu encontre quem está certo. Quem está certo é quem quer viver o Evangelho. Esse que está certo. Tem uma cantora que foi atacada esses dias porque uma pregadora, porque ela falou para perdoar. Um ambiente de amor, pensar amor, ensinar as crianças a responder a partir do princípio do amor, ensinar elas que as pessoas vão decepcionar mesmo, mas nós já decepcionamos a Deus tantas vezes, Ele não nos abandonou. Então temos que estar com o nosso coração. O amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. Agora ame uns aos outros. Você quer saber se você passou da morte para a vida? É se você aprendeu a amar. Se você quer saber se você é um discípulo de Jesus, não é se você tem uma carteirinha de uma religião, mas se você ama como Ele amou. E como Ele amou, Ele deu a vida dele. O amor é paciente. Nós sempre damos razão, né? Eu entendo que você não tem paciência. A tua irmã é difícil mesmo. Não, mas você não é paciente. Ensine as crianças a pensar o amor e viver o amor. Termino dizendo algo. Podia dizer tantas coisas, podia falar do ambiente de fé, podia falar tantas coisas, mas eu quero dizer que precisa de um ambiente de estabilidade. A cultura do reino de Deus precisa fazer parte do dia a dia. Você ainda ora na hora da refeição? Ali no retiro, na correria, e puxa para lá, puxa para cá. Quantas vezes eu fui conduzido pelas crianças na hora da refeição, eu preocupado como Marta em servir as mesas. E aí a criança me falava, não vamos orar? É claro que vamos, eu só estava terminando de servir os pratos. Estabilidade. Talvez você não vai conseguir ensinar horas e horas de oração profunda, mas você ensinou a orar na hora da refeição. Amém? Deixa eu falar algo para você. Vou pegar mais uma pesada. Hoje a gente fala que dá vida pelo filho, né? Então começa dando uma estabilidade emocional para ele. Não dá para toda hora você apresentar um pai para ele. Tem que ter uma estabilidade da casa. Tem que ter uma rotina. Ele precisa saber onde ele congrega, quem é Jesus, quem é a igreja, quem são os amigos que ele pode estabelecer vínculo de verdade. Ele precisa de vínculos. Esse foi o ponto principal que a neurologista me falou. As crianças estão trocando relacionamentos por telas, e por trocar relacionamentos por telas, elas estão doentes, porque as telas produzem doenças. Elas precisam de gente, mas você não deixa elas criar amizade, porque toda hora você está no lugar.
Simplesmente é tirado dele, da criança, muitas vezes coisas importantes. Não tem estabilidade de colégio, não tem estabilidade de igreja, não tem estabilidade de amizade, não tem estabilidade de nada, nem de cidade, nem de bairro, nem de rua, nem de nada. Ele precisa, ele está em formação. Ele precisa, é um amigo dele, é a escola dele, é a igreja dele, é os coleguinhas dele. Ele precisa de estabilidade, precisa de rotina. O reino de Deus tem que estar lá, oração, louvor, estamos juntos. Ele já sabe, domingo posso da escolinha, mas você não tem estabilidade com Deus. Ele está querendo vir, mas você não está querendo vir. E aí? Ele está chegando aí, está querendo ter algo com Deus, mas ele precisa de você. Ele não pode vir sozinho, ele é pequeno, não tem idade ainda para isso. Ele precisa da sua estabilidade. Ele está clamando pela tua maturidade, pela sua resposta para Deus, pelo seu compromisso sério com Deus. Ele precisa do seu compromisso. É a idade definitiva agora. Cada dia mais vai ser mais difícil. Eles estão sendo atacados, o diabo está investindo pesado na vida das crianças. Nós precisamos dar a resposta hoje. O que vamos fazer com essas crianças? O que vamos fazer com essas crianças? E eu agora termino mesmo. É isso que eu estou cansado hoje. Se eu não tivesse, eu ficava mais um tempo. Talvez você quer essa família para você. Talvez sua casa está instável, cheia de conflitos e preocupações. Talvez você até já se esforçou, mas parece que sempre falta algo. Eu trago para você João 15:5. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. Eu não posso nada sem Jesus. Tudo de mal que tem em mim é aquilo que é ausência de revelação de Jesus, e tudo de bom que há em mim é uma revelação de Cristo. Romanos no capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. João capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, primeira coisa, se você nunca entregou a sua vida, o senhorio da sua vida a Jesus, você precisa hoje homologar esse relacionamento com Ele. Assim como na justiça do trabalho tem acordos, você precisa homologar o acordo, ou seja, as duas partes estão concordando. Deus está te chamando para um relacionamento, está perguntando se você quer homologar esse relacionamento com Ele hoje, onde você e Ele estão concordando. Mas sabe, tem uma questão aqui, quem define os termos é Ele. Amém? Isso é para você que nunca entregou a vida a Jesus. E se você já entregou a vida a Jesus, eu quero te falar aqui uma palavra de fé. Se você entregou a sua vida a Jesus, Ele te chama para se fortalecer na graça dEle, na presença dEle, no amor dEle. 2 Timóteo, se puder, eu acho que só o Guto vir aqui. Cadê o Guto aí? Ah, o Guto tá aqui. Ô, Guto, legal. Faz um fundinho aqui para nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: tu, pois filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, aqui era um discípulo de Jesus, um discípulo de Paulo, e Paulo dá uma orientação tão importante: fortifica-te na graça. Sem a graça de Deus, sem o relacionamento profundo com o Espírito Santo, ninguém pode estabelecer uma família prevalecente. Então aqui temos dois públicos. Talvez você nunca entregou o senhorio da sua vida a Jesus, você precisa entregar hoje. E o segundo público, talvez você já entregou, mas se enfraqueceu no meio da jornada. O Senhor te convida, na pessoa do Espírito Santo, a se fortalecer na graça dEle. Ele quer te fortalecer. É você reconhecer: Senhor, eu por mim mesmo não posso, mas com a tua graça me basta. Deus nunca te deu uma missão que Ele não pudesse sustentar essa missão. Basta que você se renda a Ele.
Deus não te daria um filho se Ele não te desse a capacidade de criar esse filho, mas você precisa reconhecer que você precisa encher teu coração com essa graça dele, falar: Senhor, está uma joia na minha mão, eu não posso jogar essa joia fora. Que tipo de homem eu vou entregar para a sociedade? Que tipo de mulher eu vou entregar para a sociedade? Que tipo de filho eu vou entregar que tipo de marido eu vou entregar para a esposa? Que tipo de esposa eu vou entregar para o marido? Isso é muito importante. Você faz parte, você tem o privilégio de ter essa criança nas suas mãos, mas você tem essa responsabilidade de fazer a coisa certa. E você vai depender totalmente de Deus, cada dia mais de Deus, porque nós vivemos num mundo que está difícil. Você vai precisar da vida da igreja, você vai precisar da nossa aula aqui aos domingos, você vai precisar das reuniões da igreja nas casas. Como eu vi a diferença das crianças que participam aqui domingo, todo domingo, elas falando da palavra, elas conseguem compreender, elas sabem que o Espírito Santo é Deus, elas sabem dar o exemplo, fica até chato pregar para elas. Sabe por quê? Porque tem algum pai que tem algum tipo de juízo, que está fazendo alguma coisa de verdade. Não acho que o seu filho precisa só do seu dinheiro. Eu acho que não temos nenhum milionário aqui, né? Dinheiro muito eu acho que não temos, né, aqui. Como diz um amigo meu, o pastor Vieira, dinheiro pouco eu tenho muito. O que nós temos? Herança é o que se deixa no testamento, legado é o que se deixa na pessoa. Deus não está preocupado em que você tenha muito dinheiro, mas está preocupado que você deixe marcas de Jesus na vida dos seus filhos. Um legado. Se coloque de pé em nome de Jesus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Isso. Aleluia. Levante suas mãos. Pede para ele esperar só mais um pouquinho, que eu tenho que orar para esses bênçãos aqui. O problema não está lá fora, está aqui dentro. Na verdade, nós deveríamos ter colocado eles aqui dentro e levado vocês para o retiro. Amém. Ainda bem que você é quebrantado e reconhece que precisa dessa graça. Amém. Levante suas mãos e clame pela graça de Deus. Senhor, eu preciso da tua capacitação para ser o melhor pai, para ser uma melhor mãe, para ser uma melhor tia, para marcar o coração do meu filho. Eu não posso brincar com o coração do meu filho, eu não posso brincar com o coração da minha filha. Eu não tenho esse direito de brincar com a minha família. Família é algo sério, família é projeto de Deus. Deus confiou em você essa joia, essa preciosidade. Você não tem mais tempo para brincar de ser crente. Você precisa responder a Deus hoje. A bondade, há um rio de graça aqui hoje. Há um rio de graça divina aqui hoje para você poder, em nome de Jesus, fluir poderosamente. Espírito Santo, eu oro. Oh Pai, a graça aqui, Senhor, a bondade do Senhor aqui, para essa mulher, para esse homem aqui hoje responder ao Senhor, ó Pai, aleluia, a graça do Senhor fortalece, ó Pai, aleluia,